Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é 24 de maio de 2025. 403 russos neutralizados em Pokrovsk, na data de ontem. Realizada a maior troca de prisioneiros de guerra. Já é o resultado da reunião de negociações de paz em Istambul. Aliás, o único resultado, que de paz ali não houve nada. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, caprichem no like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários. A você que não é inscrito, mas assiste os nossos vídeos, inscreva-se. Aqui você vai ver a verdade. Muito obrigado. Nas últimas 24 horas de ontem, né, não é de hoje, ou seja, o dia de ontem, né, dia 23, aconteceram 150 confrontos em todo o teatro de operações, que as forças russas tentaram tomar de assalto as posições ucranianas. O importante é que subiu o número de ataques, ele estava diminuindo essa semana, e eu não sei se isso é um sinal que agora eles vão recrudescer com mais violência, mas acho que não, porque é assim, eles cai bastante, depois ele sobe mais alguns ataques, depois diminui. Agora, o importante é que em Pokrovsk está sempre mantida a quantidade grande de ataques, né? 45 ataques na direção de Pokrovsk. E dentro desses 150 confrontos. E também os russos fizeram 50 ataques aéreos. Nesses ataques aéreos, eles lançaram 2 mísseis e também lançaram 80 bombas guiadas. Além disso, os russos empregaram 1.291 drones kamikazes e também aproximadamente 4.200 ataques de artilharia contra as posições das tropas ucranianas. E também daquelas vilas que fazem parte da linha de frente, que estão praticamente abandonadas, destroçadas, quebradas e não tem nada ali, né? Só o exército ucraniano. Esses números que eu passei, eu quero destacar o seguinte: não são números referentes aos ataques às cidades. Como, por exemplo, Kyiv ontem foi atacado, esses números desses drones lançados não está nesse ataque a Kyiv, nem a Odessa, né? Kharkiv também foi atacada, etc., e outras localidades. Então, isso é só no teatro de operações, onde existe um enfrentamento das tropas russas e, na defesa, o exército ucraniano. E quero destacar que, na realidade, de uma maneira geral, não houve, apesar dessa virulência, dessa violência, desses ataques, dos combates, não houve uma mudança de posição, ou seja, a Ucrânia manteve-se firme nas posições. Todos esses 150 ataques foram repelidos, né? Em alguns locais houve alguns ataques maiores. Se a gente, por exemplo, pegar Kupiansk, Kharkiv, poucos ataques, né? Em Kupiansk tiveram 5 ataques, em Kharkiv aconteceram 3 ataques, ou seja, é um número muito pequeno que não é representativo, né? Em termos de todos eles também repelidos. Acho que eles já sabem quando vão fazer esses ataques, é mais ou menos para constar, eu não sei porquê, né? Eles devem estar, inclusive, passando informações não fidedignas ao ditador da Rússia do que acontece. Agora, em Limansk, que aconteceram 16 vezes, eles foram atacados, né? E todos eles também repelidos, como eu já disse. Não vou nem repetir os repelidos. Em Chasiv-Yar, que era uma região muito cobiçada, que fica ali na região de Kramatorsk, a cidade de Chasiv-Yar, não teve nenhum ataque. Agora, a região, os outros tiveram apenas 3 ataques em outras localidades de menor valor estratégico do que Chasiv-Yar. Em Toretsk, 20 ataques, ou seja, um número grande. Eles têm interesse em retomar Toretsk, mas também não estão conseguindo. Agora, Pokrovsk foram 45 ataques, ou seja, foi um número pesado, é o maior número de ataques que aconteceu. Esses outros, como Toretsk e Limansk, eles são também alvos estratégicos e tiveram grandes ataques, mas bem menores, metade do que aconteceu em Pokrovsk. Agora, justamente eu queria destacar que em todo o teatro de operações ontem,
os russos tiveram 1.050 baixas aproximadamente. Foram muito mais, né? Os próprios russos reconhecem que os números que a Ucrânia está divulgando, os russos dissidentes do ditador, certo? É que o número é muito maior do que são os divulgados. Mas vamos lá, a Ucrânia divulgou junto com os serviços ocidentais de inteligência que 1.050 russos foram objetivo de baixas na data de ontem. Mas 403 deles, ou seja, quase a metade, foi ali na região de Pokrovsk, na linha defensiva daquelas vilas. Ou seja, um número muito grande, essa neutralização dessas tropas russas na região. Ou seja, eles atacaram de uma maneira muito firme e pesada buchas de canhão, ou seja, atacaram em forma daquelas linhas de moedor de carne que não leva a nada. Eles, em mais de 3 anos de guerra, estão fazendo isso e estão se quebrando por causa disso. E não estão nem aí para a vida do povo russo, das famílias que mandaram seus filhos para essa guerra, né? Simplesmente mandam, os caras morrem, eles recuam e depois vêm de novo com outras linhas. Agora eles tiveram outros prejuízos ali que foram reportados hoje. Eles perderam 48 motocicletas, e a maioria das motocicletas tinha 2 militares, um que pilotava e um outro que ia na garupa, um garupeiro, né? 8 veículos blindados de combate, ou seja, aqueles que transportam a infantaria dentro. 14 carros civis, que também estavam transportando tropas para a linha de frente, já ali se aproximando, né? E também um sistema de artilharia autopropulsado, um canhão, um morteiro e também drones, aproximadamente 15 drones a Ucrânia destruiu ali na região de Pokrovsk, né? E também há um tanque de guerra, né, que eu falei dos blindados, mas daqueles que transportam infantaria e dos blindados. Quero só me corrigir quanto aos canhões. Eu disse que eram, na verdade, são 3 canhões que foram destruídos e mais um morteiro dos russos também que foi destruído. Ou seja, as perdas ali são muito grandes, foram muito grandes, o ataque também foi maior, eles usaram uma quantidade maior de material bélico, de equipamento, e por causa disso perderam. Mas não prevaleceram. E também quero falar de Novo Paulista, que apenas citar que foi um ataque muito massivo também, 18 ações de ataque, todas elas foram repelidas pelo exército ucraniano que estava na defesa. Agora, em Kursk teve muitos ataques. Depois de Pokrovsk, no território russo, em Kursk, os russos conduziram 39 operações de assalto contra as posições ucranianas e todas elas repelidas também na região de Kursk. Mesmo com o passeio, acho que ele não esteve lá, eles filmaram ele em algum lugar, o que o ditador da Rússia fez esses dias, uns 2, 3 dias atrás, a Kursk não adiantou para fazer o ânimo do pessoal e eles passar por cima das posições ucranianas. Ou seja, a Ucrânia está defendendo muito bem as suas posições. Quero contar agora sobre o único resultado que aconteceu em Istambul, na Turquia, nas pseudo-negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia, né? 309 prisioneiros foram trocados, 309 não, perdão, são 390, é a primeira parte daqueles 1.000 que foram acordados, vai 1.000 para lá, vem 1.000 para cá, e eles já, maioria com os olhos cheios de lágrimas, quando viam as pessoas gritando os seus nomes, né? E eles gritavam, obrigado e glória à Ucrânia, eles gritavam e corriam em encontro dos parentes. Os nomes dos que vinham para fazer parte da troca, a Ucrânia no dia 22, um dia antes, recebeu a lista e ela avisou os parentes que seriam. Então, muitos parentes foram, né? Apenas aqueles que não queriam avisar os parentes que estavam chegando. Um, inclusive, que falou que ia depois, ele já ia em seguida procurar, mas ele não queria que alguém na família tivesse um choque e fosse morrer, alguma coisa assim, por causa da chegada dele, por causa da alegria, né? Então, na realidade, e muitos parentes também, quem sabe, não tinham os nomes divulgados, não receberam telefonema, mas foram lá para pedir informações, se eles sabiam onde estavam, e traziam fotografias dos parentes, e muitos diziam, não conheço, não sei, outros disseram, não, estive com ele, tá, a situação é essa, e espera-se que muitos desses ainda que vão ser também trocados. Notem que a Ucrânia ainda tem, na Rússia,
prisioneiros da Rússia tem 8.000, isso é o número divulgado pela Ucrânia. Depois desses 1.000 que vão ser trocados, tem mais 8.000. A Ucrânia propôs para a Rússia trocar todos por todos, a Ucrânia tem um número maior, mas a Rússia não concordou trocar todos por todos, né? Até agora não concordou. E o Ministério da Defesa da Rússia também, ele divulgou os que ele recebeu 270 que eram soldados e 120 civis que trabalhavam para a Rússia, né, nas áreas ocupadas, que acabaram algumas retornando para a Ucrânia e acabaram sendo feitos prisioneiros também. Então essa situação, acho que é uma situação boa essa troca de 1.000, mas ainda a Ucrânia precisa trazer de volta mais 8.000 prisioneiros de guerra, entre outros que estão naquela região prisioneiros sob outras formas. Tem muitos jornalistas prisioneiros de guerra, e alguns jornalistas já foram assassinados pelos russos. Entre os mortos jornalistas está uma ucraniana, Victoria Rostina, que não agora, ela foi trocada, não foi identificado, os russos deram o corpo sem identificar, na esperança que não fosse identificado, mas pelos exames de DNA descobriram que é ela, e um crime que os russos fizeram, porque ela morreu asfixiada sob tortura, segundo os legistas ucranianos. Eles tiraram todos os órgãos dela para não identificarem qual a causa-morte dela, mas os ucranianos acabaram dizendo que ela foi estrangulada na prisão. Ela era uma jornalista que tinha um posicionamento patriota pela Ucrânia. E ainda também está, isso é bem recente, aconteceu esse ano agora, que ela voltou numa troca de 103 corpos que a Rússia devolveu e a Ucrânia devolveu corpos de russos também para eles. A Rússia ainda está detendo ilegalmente 16.000 civis, 174 já retornaram deles, mas é muito pouco, ainda tem 16.000 para voltar, que eles foram feitos prisioneiros nas áreas ocupadas. Eles não têm direito de prender isso, desse pessoal, de acordo com as convenções de Genebra, é uma prática criminosa da Rússia, não chama nem legal, é criminosa mesmo. É um crime de guerra, é um crime contra a humanidade, né? Além também das 19.500, número novo que a Ucrânia passou, 19.500 crianças que foram sequestradas, roubadas para os territórios russos. Dessas 19.500, quer dizer, o que tem ainda 19.500, porque 1.300 delas já foram devolvidas pelas famílias, né? Acho que não conseguiram se adaptar, não deu certo e eles tomaram a iniciativa, eles mesmos trouxeram entregaram via Bielorrússia, foram até a fronteira da Ucrânia, entregaram para os pais 1.300 crianças, mas faltam muitos ainda. E por causa disso que, inclusive, o ditador russo Vladimir Putin tem um mandado de prisão contra ele pelo Tribunal Penal Internacional, que eu espero que seja executado, porque esse sequestro ele colocou também na lei como legal, que ele pretende apagar a identidade ucraniana das crianças e esses menores eles têm que ser devolvidos para as suas famílias na Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like. Compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.